E agora chegou o momento do quadro Faça a Diferença com a Agenda TV. E hoje nós vamos contar a história da dentista e escritora Bianca Moura. Nós tivemos o prazer de conhecê-la na Feira do Livro ano passado, em setembro, quando ela lançou o seu primeiro livro, que é Uma Viagem ao Consultório Dentista. De lá para cá muitas coisas boas aconteceram e a melhor de todas é a indicação para um prêmio a nível nacional de literatura, que é o Prêmio Jabuti. Mas antes de nós contarmos, sobre esta premiação, sobre esta indicação, é claro que nós vamos conhecer um pouco mais dessa obra através da fala da própria escritora, a Bianca, lá em setembro, quando a gente conheceu ela, o seu consultório, durante a Feira do Livro. Ir ao dentista nunca foi uma tarefa fácil, não é mesmo? Independente da idade. Mas a Bianca Moura, que é dentista, traz para a Feira do Livro de Chapecó uma ferramenta que pode auxiliar muito nessa viagem ao consultório do dentista. Seja muito bem-vinda, Bianca. Como que tu pode auxiliar, principalmente as crianças, a perder esse medo de ir ao dentista? Então, boa noite. Na verdade, até me surpreendi, porque o livro não está sendo procurado só pelas crianças. Tem muitos adultos com medo do dentista, que vivenciaram em algum momento da sua vida alguma experiência ruim e que precisam desconstruir essa imagem. Então, o livro, na verdade, ele é indicado para pedagogos, para psicólogos que precisam trabalhar com isso, com algum paciente no seu consultório. Ele também é projetado para todos os profissionais que atendem, de uma certa maneira, crianças que precisam ter esse livro na sala de espera e também, logicamente, para odontopediatras, Mas o livro, ele é voltado realmente para os responsáveis dessa criança, porque eu percebia como mãe também que não existiam livros que preparassem a criança para isso, Existiam livros que preparavam a criança para ter medo do escuro, como enfrentar uma mudança de cidade, mas uma coisa tão familiar, não existia nenhum livro propício para isso. Então, no meu mestrado, eu fiz uma dissertação que construiu esse livro e que também testou ele para ver se ele diminuía o medo e a ansiedade das crianças. E, surpreendentemente, e também, logicamente, para minha felicidade, esse livro teve uma resposta positiva. Isso virou um artigo hoje publicado numa revista, Então, ele é cientificamente comprovado como redutor do medo e da ansiedade infantil previamente à consulta. E ele também faz com que essa criança, então, antes desse momento, já se familiarize com o local, com os equipamentos, com os sons. O livro ele veio com um QR Code, Que através desse QR Code fotografado, você cai numa página do YouTube, onde lá vão aparecer então o barulho das canetas de alta e baixa rotação, o barulho do sugador, da tríplice, que é aquele biquinho que joga água e ar. Então, tudo isso, na minha pesquisa de mestrado, eu observei, e eu li que eram geradores de medo e ansiedade. Então, eu coloquei todos esses geradores dentro do livro para a criança que nunca foi se preparar para o que vai acontecer e para a criança que já foi, talvez, desconstruir essa ideia e construir uma nova ideia positiva. Gente, o mais bacana dessa obra da Bianca é que ela queria instruir os pais, os avós, os educadores para ensinar as crianças o que acontece no ambiente odontológico, para que não haja um trauma e nenhuma criança tenha medo de ir ao dentista, Porque é um mito, desde que a gente cresce, escuta aquele barulhinho dos instrumentos do dentista e já dá um arrepio, Olá, me chamo Bianca Fiorentin Moura e estou muito feliz em participar do quadro Faça a Diferença com a GenTV. Além de dentista, sou professora universitária e escrevi o livro A Viagem ao Consultório do Dentista. Esse livro aqui. Esse livro, ele teve a indicação ao Prêmio Jabuti recentemente, mas a história dele não começou de ontem para hoje. Lá se foram 6 anos até chegar nessa indicação e nesse sonho alcançado de ter a odontologia chegando na casa de todas as famílias a partir da literatura infantil. A ideia desse livro surgiu quando eu, nos meus atendimentos clínicos, no meu dia a dia clínico e prático, eu percebia que as mães, na intenção de preparar as crianças para as consultas odontológicas, faziam de uma maneira errônea. Por mais que elas queriam fazer com carinho, com amor, queriam preparar essas crianças com segurança e com alegria, e isso acabava acontecendo de uma maneira
diferente do que elas haviam planejado e até dificultando a consulta. Mas não era por mal, não era porque as mães gostariam de fazer isso, é porque muitas vezes elas carregam experiências pessoais na maneira que elas vão abordar esses filhos para prepará-los para a consulta e também porque eles dependiam de um atendimento, muitas vezes particular, para que tivessem as considerações e as orientações da maneira correta de fazer isso. Então, o grande objetivo da construção desse livro foi com que qualquer um que tivesse a intenção de preparar as suas crianças para ir ao dentista, seja eles os avós, os professores, vários profissionais da área da saúde, como fonoaudiólogos, psicólogos, psiquiatras, tivesse um instrumento em mãos capaz de familiarizá-los antes dessa consulta e deixar com que ela se tornasse ainda mais divertida. Depois, então, de toda essa ideia, desse teste e dessa comprovação científica que ele funcionava, teve, então, um convite da editora Inverso de Curitiba para publicar o livro e ele foi lançado ano passado na Feira do Livro. Foi lá que eu conheci pela primeira vez, pessoalmente, a Thaís Dutra e toda a equipe da GenTV, que agradeço por toda a divulgação que fez e pelo carinho que me deu desde aquele tempo até hoje, para que isso fosse conhecido, né, no Brasil todo e de uma forma bem expoente essa edição, essa primeira edição, em menos de 6 meses acabasse, né? Então foi bem surpreendente. Agora, a partir do dia 20 de julho, sairá a segunda edição e isso mostra que o livro teve uma boa aceitação, que realmente é uma obra diferenciada no mercado literário. A categoria que eu participo, que é a categoria infantil, ela acontece desde 1959, no Prêmio Jabuti, e foi ela que consagrou grandes nomes da literatura brasileira, como Raquel de Queiroz, Ruth Rocha. Então, sabemos que a indicação ao prêmio já é uma grande premiação. Estar indicada para isso já foge de todos os meus melhores sonhos que eu tive desde que objetivei criar esse livrinho, mas, né, estamos participando e só de ser reconhecido como, só da odontologia estar sendo reconhecida dentro de uma área que ela não é abordada como um tema corriqueiro, eu já fico assim muito feliz. Me sinto odontologia em um campo que ela era pouco reconhecida como espaço literário, me fez ter muita alegria. Mas saber que muitas crianças conseguem se preparar de uma maneira positiva para ir conhecer o consultório do dentista me deixa a pessoa mais feliz do mundo. Obrigada, GenTV. Obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijão.